A pobreza não é falta de dinheiro, é falta de conhecimento. Pense nisso por um instante. Dinheiro, de fato, está em constante movimento pelo mundo. Bilhões circulam todos os dias, mudando de mãos, indo de contas bancárias comuns para cofres de grandes empresas. E, no entanto, por que apenas uma pequena parte da população consegue acumular riqueza, enquanto a maioria vive presa em dívidas, escassez e limitações? A resposta é simples, mas ao mesmo tempo perturbadora. A riqueza não começa na conta bancária. Ela começa na mente. E em apenas 20 minutos, eu vou te revelar os princípios que podem quebrar a mentalidade de pobreza que te mantém preso. Princípios que foram usados pelos grandes magnatas da história, estudados e revelados por Napoleão Hill, e que continuam funcionando até hoje. Este não é mais um vídeo motivacional. É um chamado para reprogramar sua mente. Se você aplicar o que vai ouvir aqui, pode se libertar de crenças antigas que te aprisionam e começar a caminhar rumo a uma nova realidade financeira. A grande verdade oculta. O que ninguém conta é que os ricos não vivem apenas de sorte, herança ou golpes de sorte no mercado. Eles seguem leis mentais invisíveis, princípios que, para a maioria, permanecem escondidos, como se fossem segredos guardados às 7 chaves. Essas leis não estão escritas em placas de ouro, mas atuam em silêncio, guiando decisões, pensamentos e comportamentos que constroem riqueza dia após dia. É por isso que alguém pode começar do zero, falir mais de uma vez e ainda assim se reerguer mais rico do que nunca. Porque não é o dinheiro que sustenta a mente rica. É a mente rica que sustenta o dinheiro. Já a pobreza, ao contrário do que muitos pensam, não é apenas resultado de baixos salários ou má sorte. Ela é perpetuada por hábitos e crenças erradas. Crenças como: dinheiro é difícil de ganhar, é impossível enriquecer honestamente, ou ainda, eu não mereço ser rico. Essas frases parecem inocentes, mas agem como correntes invisíveis. Cada vez que você acredita nelas, sua mente fecha as portas para as oportunidades. Você se convence de que ser pobre é o destino natural e, sem perceber, passa a viver em conformidade com isso. O que era apenas uma crença se transforma em realidade. A grande verdade é que os ricos não são mais inteligentes ou mais talentosos que os pobres. Eles apenas aprenderam a obedecer a leis mentais que a maioria ignora. O segredo da mente milionária, Napoleão Hill. Napoleão Hill dedicou mais de 20 anos a estudar os homens mais ricos e poderosos de sua época. Ele entrevistou pessoas como Henry Ford, Andrew Carnegie e Thomas Edison. E depois de todo esse trabalho, ele chegou a uma conclusão que mudou para sempre a forma como entendemos a riqueza. A diferença entre quem deseja riqueza e quem realmente conquista é brutal. Desejar ser rico é comum. Milhões desejam. Mas decidir ser rico é algo completamente diferente. Quando você decide, sua mente muda. Você começa a agir de outra forma, a falar de outra forma, a se mover de outra forma. O desejo é passivo. A decisão é ativa. Hill chamou isso de clareza de propósito. O milionário não acorda pensando em como sobreviver ao mês. Ele acorda com um objetivo definido, uma visão clara e ardente de onde quer chegar. E essa clareza funciona como um imã. Ela atrai oportunidades, pessoas certas e até circunstâncias que parecem coincidências, mas não são. Enquanto a maioria vagueia sem direção, correndo atrás de pequenos prazeres e sobrevivendo ao caos do dia a dia, os verdadeiros ricos permanecem focados em um propósito definido. Essa é a diferença que separa a mediocridade da prosperidade. Clareza de propósito é escolher um destino financeiro e mental tão forte que nenhuma dificuldade possa apagar. É enxergar a riqueza como inevitável,
porque a decisão já foi tomada. E é aqui que a transformação começa. Não em ganhar mais, mas em decidir que a pobreza não faz mais parte da sua vida. Pensar em abundância. Os pobres pensam em escassez. Vivem com medo de perder o pouco que têm. Acreditam que a vida é uma guerra constante por migalhas e que se alguém enriquece é porque outro empobreceu. Esse pensamento cria um ciclo de medo, ansiedade e paralisia. Já os ricos treinam a mente para enxergar abundância. Eles entendem que o mundo está cheio de oportunidades, que o dinheiro não acaba, apenas muda de mãos. Onde a maioria vê crise, o rico enxerga chance de crescimento. Onde os pobres veem risco, os ricos veem possibilidade de ganho. Pensar em abundância é escolher não se limitar. É acreditar que você pode criar, produzir, oferecer algo de valor que sempre encontrará mercado. É por isso que, mesmo quando perdem tudo, aqueles que pensam em abundância conseguem se reconstruir. Porque eles não dependem apenas do que está fora, mas do que carregam dentro da mente. Hábito mental. Número 2. Crenças limitantes. Desde pequenos, muitos foram ensinados a acreditar em frases como: dinheiro é sujo, ser rico é errado, não dá para ficar rico honestamente. Palavras aparentemente inofensivas, mas que criam raízes profundas. Essas crenças, mesmo quando não são conscientes, moldam decisões, sabotam iniciativas e mantêm as pessoas presas a um ciclo de pobreza. Enquanto essas ideias estiverem instaladas, a riqueza nunca será alcançada. Porque, no fundo, a mente vai sempre encontrar formas de afastar aquilo que acredita ser errado ou perigoso. Reprogramar crenças limitantes significa questionar tudo aquilo que foi aceito como verdade até hoje. Significa substituir dinheiro é sujo por dinheiro é uma ferramenta de impacto positivo. Trocar ser rico é errado por ser rico me permite ajudar mais pessoas e viver em liberdade. Essa mudança não acontece da noite para o dia, mas começa com a decisão de vigiar pensamentos, cortar frases destrutivas e plantar novas ideias, repetidas até que se tornem naturais. É exatamente assim que os ricos se libertam da prisão mental que a maioria continua reforçando sem perceber. O poder do desejo ardente. Napoleão Hill. Napoleão Hill descobriu algo que diferencia completamente o fracasso do sucesso. O desejo ardente. Não é querer. Não é simplesmente sonhar. É uma chama interna que queima até transformar intenção em ação. O desejo ardente é o combustível que move alguém quando todos já desistiram. É a obsessão positiva que transforma seria bom em vai acontecer, custe o que custar. Pessoas que alcançaram riquezas extraordinárias não o fizeram por sorte, mas porque o desejo era tão intenso que não havia espaço para desistência. Henry Ford, por exemplo, foi ridicularizado inúmeras vezes antes de criar seu modelo de automóvel. Thomas Edison falhou mais de 1000 vezes antes de finalmente inventar a lâmpada. Eles não tinham apenas um desejo, eles tinham uma obsessão positiva. Esse desejo ardente cria resiliência, clareza e direção. Quando você o possui, os obstáculos deixam de ser muros intransponíveis e se tornam apenas degraus no caminho. E essa é a força invisível que os pobres não compreendem, mas que os ricos cultivam todos os dias. A fome de transformar a visão em realidade. Disciplina e hábitos diários. A riqueza não nasce de um único golpe de sorte, nem de uma grande decisão isolada. Ela é construída, tijolo por tijolo, através da disciplina diária. O que separa quem alcança o sucesso financeiro de quem permanece na pobreza não são eventos extraordinários, mas sim pequenos hábitos repetidos com constância. A disciplina é o alicerce invisível dos milionários. É acordar cedo quando a maioria ainda dorme.
é estudar quando os outros estão distraídos, é investir quando a maioria gasta. Criar rotinas milionárias significa estruturar o dia em torno de hábitos que produzem crescimento. Leitura, organização financeira, networking, criação de valor e execução de planos de longo prazo. Quem é disciplinado não depende de motivação passageira, porque entende que resultados vêm da repetição. Cada escolha diária, por menor que pareça, soma-se ao todo e constrói um futuro de prosperidade. Multiplicar fontes de renda. Um dos maiores erros que mantém milhões de pessoas presas na pobreza é depender de um único salário. Quando sua vida financeira está nas mãos de apenas uma fonte de renda, você vive em constante risco. Basta uma demissão, uma crise ou um imprevisto para que tudo desmorone. Os ricos entendem que segurança real não vem de estabilidade, mas de diversidade. Eles criam múltiplas fontes de renda, ativos que geram retorno, negócios digitais que funcionam mesmo enquanto dormem, investimentos que multiplicam capital, imóveis que produzem aluguel, empresas que criam valor. A chave é pensar além do tempo de trabalho. Quem vive trocando horas por dinheiro sempre terá limites. Quem constrói fontes de renda independentes conquista liberdade. O segredo é começar pequeno, mas sempre com a mentalidade de multiplicação. O poder do networking. Existe uma lei simples. Mostre-me seus amigos e eu te direi seu futuro financeiro. Você nunca crescerá além do nível médio das pessoas com quem convive. Se anda com quem reclama, você herdará reclamações. Se anda com quem sonha pequeno, seus sonhos também encolherão. Por outro lado, quando você se conecta com mentes ricas, sua visão se expande. Conversas mudam, ideias surgem, portas se abrem. Networking não é apenas conhecer pessoas, é escolher se cercar de quem pensa grande, de quem vibra na mesma frequência da abundância. Os milionários sabem disso e cuidam de seus relacionamentos como verdadeiros ativos, porque muitas vezes uma única conexão pode valer mais do que anos de esforço solitário. Pensar a longo prazo. A mentalidade pobre é imediatista. Busca a gratificação instantânea, o prazer rápido, a recompensa agora. É por isso que muitos gastam o que não têm, em coisas que logo perdem valor. Já os ricos pensam a longo prazo. Eles entendem que riqueza não é corrida de 100 metros, mas uma maratona. Plantam hoje para colher daqui a 5, 10 ou 20 anos. Enquanto a maioria se endivida por um celular novo, os ricos investem em ativos que se valorizam com o tempo. Construir patrimônio é um jogo de paciência. Requer visão, persistência e a coragem de adiar prazeres em troca de conquistas muito maiores no futuro. Essa é a diferença entre quem vive de salário em salário e quem constrói legados que atravessam gerações. Pensar a longo prazo. A pobreza está enraizada na pressa. Quem pensa como pobre busca gratificação imediata, o prazer agora, a recompensa instantânea, mesmo que isso custe caro no futuro. É por isso que muitos gastam em coisas que logo perdem valor, acumulam dívidas e ficam presos no ciclo da escassez. Os ricos, por outro lado, constroem patrimônio. Eles entendem que riqueza não nasce da ansiedade, mas da paciência. Plantam hoje, mesmo sabendo que a colheita só virá anos depois. Investem em ativos, negócios e oportunidades que crescem com o tempo. Pensar a longo prazo é a chave que separa os que sobrevivem dos que prosperam. Transformar conhecimento em ação. Muitos leem livros, assistem palestras, acompanham vídeos, mas continuam presos no mesmo lugar. Porque o que transforma a vida não é o que você sabe, é o que você faz com o que sabe. Conhecimento sem ação é apenas ilusão. Você pode ter todas as informações do mundo, mas se não coloca em prática, continua na pobreza mental.
A diferença entre os que ficam sonhando e os que conquistam está no movimento. É agir, mesmo sem ter todas as respostas. É dar o primeiro passo, mesmo com medo. A fórmula dos 20 minutos. Esses 20 minutos não mudam a sua vida de forma mágica. Eles mudam algo ainda mais poderoso: a sua mente. Porque quando sua mente se abre para novos princípios, ela nunca mais volta ao estado anterior. Uma mente transformada não consegue mais aceitar a mediocridade. Uma mente desperta não volta a se contentar com pouco. Esses minutos são a faísca. O que você fará depois deles é a chama que pode incendiar sua vida inteira. A pobreza não é falta de dinheiro. A pobreza é uma prisão mental. É um conjunto de crenças, hábitos e padrões que mantém as pessoas acorrentadas a uma vida de escassez. A riqueza sempre começa na mente, muito antes de aparecer na conta bancária. Quando você pensa como rico, age como rico. E quando age como rico, inevitavelmente atrai riqueza. Agora eu te pergunto: você vai continuar com a mente pobre, reclamando e esperando a sorte? Ou vai aplicar o que aprendeu hoje e começar a construir sua liberdade? Deixe nos comentários qual o primeiro passo que você vai dar a partir de agora. Se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e ajude mais pessoas a saírem da prisão da pobreza mental, porque sua transformação começa no momento em que você decide.